companheiros, amigos, eis-nos de volta para o encontro e nesse encontro sempre deixar alguma coisa para reflexão, para pensar, para que a gente se lembre de que estamos na Terra e a Terra é uma grande escola, onde estamos aprendendo constantemente. E recordando que estamos só de passagem. Nós não somos moradores para sempre na Terra, não. Somos viajantes. Pousamos aqui, daqui a pouco levantamos voo e vamos para a nossa paragem de origem. E a religião tem sido na nossa vida uma coisa boa, que nos leva sempre a questionar, a pensar, a buscar a verdade que, afinal de contas, é uma verdade que para cada pessoa tem nuances diferentes. Então nós nunca podemos afirmar que essa verdade é taxativa. Não, ela tem nuances. Ou então eu acredito que também seja como um véu que vá se levantando paulatinamente e nós vamos descobrindo cada vez mais coisas. Mas quando aprendemos a prestar atenção na vida, nós vamos ver que existem coisas tão notáveis que a gente deixa passar e não guarda. Mas esse caso que ocorreu comigo e com o Sr. Guimarães, eu vou passar para vocês, é interessante. Nós estávamos nos dirigindo para uma instituição espírita ali próximo do Maracanã e era um dia assim chuvoso, já era mais ou menos umas 19 horas, a palestra seria às 20 horas. Pegamos um táxi e nos dirigimos para a instituição. E a chuva caiu torrencialmente. E já tem alguns anos isso, naquele tempo, a área ali da Praça da Bandeira, a área perto do Maracanã, ficava alagada completamente. E o táxi chegou até a rua Ibituruna e parou. Parou e o motorista disse que não podia continuar porque a água já estava quase entrando dentro do carro, que era um Fusca antigo. Nós descemos do carro e a água então já estava acima do tornozelo. Resolvemos ir andando. Fomos caminhando e percebendo que a água ia subindo nas pernas. E de repente as luzes se apagaram. Apagou todos os postes de rua, apagou as luzes, mas ficou uma escuridão de breu e a chuva não parava de cair. Naquela época eu estava mais ou menos no 7º mês de gravidez e então eu me apoiei no braço do Sr. Guimarães e a gente foi caminhando e a água subindo. Já tinha passado do meu joelho, eu estava com medo e o Sr. Guimarães então disse assim: olha, nós estamos mais perto do centro do que para retornarmos para nossa casa. Então é melhor a gente ir em frente. E fomos e a água foi subindo e aquela escuridão que a gente... Então resolvemos ir pelo meio da rua, porque estávamos com medo de esgoto, da gente cair dentro de um buraco do esgoto. A calçada na rua Ibituruna é muito estreita e estávamos no meio da rua e a água já havia chegado à altura do busto, altura do seio. E então a gente estava abraçado um no outro, caminhando e não tínhamos direção também naquela escuridão que estava e de repente o seu Guimarães tropeçou e caiu, afundou na água. Mas segurando no meu braço, eu estava tentando puxá-lo, mas a água também estava puxando. Estava difícil. Quando, naquela escuridão, alguém passou o braço em torno do meu corpo e me segurou com força. E uma mão forte pegou o pulso do Sr. Guimarães e puxou ele para cima. Ele saiu da água e me segurando, né? E então nós percebemos que havia 2 pessoas junto de nós. Eram 2 homens. Um estava segurando o Sr. Guimarães, o outro estava segurando a mim.
e um deles disse assim: o que é que vocês estão fazendo neste perigo enorme? E o Sr. Guimarães disse: nós estamos indo para o centro espírita. Pareceu que um deles sorriu, deu um ar de riso, uma risadinha assim, naquela escuridão não dava para perceber. Mas então eles começaram a nos puxar para a calçada. Subimos a calçada e ele então, o que estava me segurando, que eu não enxergava, ele colocou as minhas mãos na grade do muro que cercava. Naquela época havia um muro baixo e as grades. Então ele fez com que eu segurasse nas grades e o outro levou o Sr. Guimarães também para perto do muro, segurando as grades. E eles disseram: agora vocês vão em frente acompanhando a grade do muro, segurando no muro, para vocês não serem levados pela correnteza. Já está perto, não está muito distante. E o Sr. Guimarães então disse: muito obrigado, e eu também, muito obrigada e tal. E nós continuamos então, e chegamos na esquina, fizemos a curva, já não havia mais grades, mas a gente podia segurar no muro e ir caminhando no meio daquela escuridão, daquela água que estava puxando, e a gente sabia que a água estava indo para o lado do rio Maracanã, que fica ali naquelas proximidades. Mas até que nós chegamos então no portal da casa espírita e lá havia luz de vela, luz acesa e tal. Chegamos, tinha várias pessoas que estavam tentando segurar os carros, amarrando com os lençóis que vinham lá de dentro da instituição, amarrar os carros que a corrente estava levando para o rio Maracanã. Nós entramos então e tal, conversando. E as pessoas que tinham chegado mais cedo, antes da enchente e tal, e perguntando: mas seu Geraldo, como é que o senhor chegou aqui? A água está muito alta. E pelo tanto que eu estava molhada, eles perceberam que eu estava encharcada. E eu disse: realmente a água já estava quase chegando no pescoço. Aí Geraldo pegou e falou assim: pois é, mas dois senhores nos viram ali no meio da... Quando ele disse nos viram, aí ele olhou para mim e falou assim: mas viu como? Nós estávamos abraçados e um não enxergava o outro. Como é que eles nos viram no meio da água, no meio da rua, e o Sr. Guimarães, que tinha escorregado e estava dentro da água? E eu disse: não sei. E as pessoas em volta também disseram: impossível alguém ver alguém no meio dessa confusão toda. A gente ficou pensando. Nós estávamos indo para a instituição da nossa fé, tentando fazer um trabalho de divulgação da nossa doutrina. Havíamos orado, então a gente percebeu que Deus está em toda parte e as mãos de Deus somos nós mesmos. Nós que estamos encarnados, quando estamos ajudando o próximo, nós somos a mão de Deus. Quando estamos levantando um caído, somos a mão de Deus. E aqueles dois espíritos, porque só podiam ser espíritos que estavam ali naquela escuridão, e nos enxergou no meio da água e nos ajudou a chegarmos ao nosso destino. A mão de Deus que está em toda parte. Basta que tornemos a nossa vida importantes para outras vidas, ou que saibamos aplicar o nosso tempo no sentido do bem, melhorando as nossas inclinações, afastando das paixões que nos embriagam e nos conduzem para caminhos ímpios que nos afastam da presença de Deus. Jesus em nosso coração. Os espíritos interferem em nossa vida? Pergunta Allan Kardec. Mais do que imaginais, responderam os imortais. De tal maneira eles interferem que podem até salvar a nossa vida no meio de uma tempestade, no meio de uma enchente.
Os espíritos são muito bons e Deus muito mais ainda. Paz para todos.